como eu utilizei a equação somatório do momento em relação a B igual a zero, ou seja, o somatório do momento em relação a B igual a zero, levando em consideração tudo que tende a girar no sentido horário positivo, no anti-horário negativo, então todo esse somatório aqui tem que ser igual a zero, e achei na resolução o V de A igual a menos 80. Então, como eu achei negativo, significa dizer que o sentido que eu adotei inicialmente, que era para cima, ele não está coerente. Então eu aconselho vocês, pessoal, a ir lá e ajeitar a caquinha aqui. Não é caquinha, vocês não erraram, né? Porque esse aqui fica até fácil da gente verificar qual é o sentido do VDA, mas em algumas estruturas não. Então você tem que adotar um e depois você vai verificar se está certo ou não. Então o resultado é a reação está para baixo. Eu aconselho vocês fazerem isso, pessoal, porque nós vamos utilizar a última equação de equilíbrio, que é somatório das forças em Y igual a zero, ou seja, somatório das forças em Y igual a zero. Perceba que eu utilizei as três equações de equilíbrio, ó, ok? Então, quando eu faço somatório das forças em Y igual a zero, eu vou considerar como sendo que positivo está atuando para cima, ok? Se você não trocou, assim, por algum... Ah, mas eu sei, professor, mas aí eu esqueci, quando eu vi assim, vi o bicho para cima e coloquei como sendo positivo. Aí, meu filho, pode ter certeza, a estrutura todinha vai cair. Então, tome cuidado com isso. Então, somatório das forças em Y igual a zero. Então, vou considerar tudo que está para cima como sendo positivo. Então, o V de B está para cima, positivo. O V de A que inicialmente eu coloquei para cima, eu ajeitei. Então, agora está para baixo. Então, menos 80 Newton. Aí, todas as outras estão para baixo. Então, menos 160 Newton, menos 200 Newton, menos 120 Newton, menos 40 Newton. Isso aqui vai ser igual a zero. Quando você faz todos esses cálculos, você vai encontrar V de B igual a 600 Newton. Achei positivo. Então significa dizer que o sentido que eu adotei inicialmente, ele está o quê? Coerente. Então, pessoal, eu achei todas as reações nas vinculações. Isso aqui é muito importante porque quando você for resolver uma estrutura, você vai achar essas reações nas vinculações, ou seja, a edificação no solo. Então, esse valor dessas reações você vai jogar para o engenheiro geotécnico para ele fazer a fundação daquele seu edifício. Ok? Isso aqui foi relativo ao item A. Vamos resolver agora o item B. O item B só fez mudar o A. O A deixou de ser 250 e passou a ser 175. Então a formulação é a mesma, ok? Se você quer achar o H de B, ou seja, a reação na horizontal, vou utilizar a mesma equação. Somatório das forças em X igual a zero. Ou seja, você também vai encontrar o H de A de B igual a zero. Ok, pessoal? Agora vamos achar o V de A. Mesma equação, ó. Somatório dos momentos, somatório do momento em relação a B, ou seja, segunda equação de equilíbrio, somatório do momento em relação a qualquer ponto igual a zero. E perceba que é interessante você encontrar um ponto onde está ocorrendo uma vinculação. Tá entendendo por quê? Porque você não vai utilizar as reações nessa vinculação na sua equação. Eu posso fazer somatório do momento em relação a esse ponto onde está atuando essa força de 40 newton aqui? Posso. Sendo que eu não vou achar nenhuma reação, porque o que acontece? O V de B provoca momento e o V de A também provoca, então você vai achar uma expressão. Então é melhor você sempre colocar um ponto onde você tenha uma vinculação, porque aí você elimina, não entra na sua equação as reações que estão atuando naquela vinculação, ok? Então, somatório do momento em relação a B vai ser igual a zero. Então a minha nova equação, agora com essa nova distância A, vai ficar como V de A vezes 300 milímetros, ok? Mais 120 newton vezes, agora o A é quanto? 175 milímetros,
ok? Mas perceba que todas essas forças tendem a girar a estrutura no sentido horário. Então, por isso que eu estou colocando como sendo o quê, pessoal? Positivo. É, professor, mas o V de A, eu estou colocando positivo, né? E já não é mais. Então, como é eu estou considerando como se tivesse aí, vocês vão perceber que a gente vai achar o negativo, ok? Então, vamos lá, ó. 120 vezes 175 mais 40 newton vezes 375 milímetros menos 160 newton vezes 150 milímetros. Isso aqui vai ser igual a zero. Vocês vão encontrar 300 milímetros vezes V de A, ok? Mais 12.000 Newton metro. Isso aqui vai ser igual a zero. Logo, o V de A, que inicialmente eu estava colocando como se estivesse atuando para cima, eu vou encontrar também negativo, igual a menos 40 Newton. Ou seja, como eu encontrei negativo, eu venho aqui, ó, tchum, e coloco ele de novo para baixo, ok? Então, este é o meu V de A. E por último, para achar o V de B, né? V de B é força. E eu não utilizei ainda a equação que somatório das forças em Y igual a zero. Então, para achar B, somatório das forças em Y igual a zero. E sempre coloco o que eu vou considerar como sendo positivo para cima. Ok? Então vai ficar V de B menos 40, aqui ó, eu defini como está para baixo, menos 40 newton, ok? Menos 160 newton, menos 200 newton. Perceba que esse 200, ele não entrou também aqui, ó, porque ele não provoca momento em relação a B, mas na hora de se somar, ele está presente, né, ó? Menos 200, menos 120 newtons, menos 40 newton, isso aqui vai ser igual a zero. Logo, V de B vai ser igual a 560 newton. Ok, pessoal? Então, determinando todas as reações atuando nas vinculações provenientes de um A igual a 175. Ok, pessoal? Então, qualquer dúvida com relação a esse, ou que você acha que eu falei alguma besteira, vocês mandam para mim que eu faço um vídeo aula respondendo para todo mundo. Fui.